Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Obrigado. Querido Padre Robinson, Diácono Fabrício, povo de Deus, neste 21º domingo do tempo comum, aonde também celebramos o dia do catequista, recordamos essa vocação belíssima, o Evangelho de São Mateus nos convida a meditarmos um pouco sobre quem somos nós e quem é Jesus de Nazaré. Nosso Senhor faz uma pesquisa com os seus discípulos. Ele pergunta: olha, diante das minhas pregações, dos meus ensinamentos, do ministério que eu tenho levado, tantas coisas que já fiz, sinais que mostrei, o que esse povo está dizendo que sou eu, diante de tudo que eles veem? E então me parece que o povo não entendeu bem quem era Jesus. Porque uns disseram: olha, talvez era Elias que tinha voltado e que os judeus esperavam que voltasse. Outros falavam que era João Batista que tinha ressuscitado, um profeta, Jeremias ou Isaías. Não entenderam bem quem era o Senhor. Infelizmente, irmãos e irmãs, parece que hoje também, 2023 anos depois, muitos de nós também não compreendemos quem é o Senhor. Ainda não entendemos quem é Jesus. Só que não mais respondemos que ele é João Batista, Elias, Jeremias ou Isaías, mas damos outras respostas que também não são as corretas. Muitas vezes achamos que Jesus é um curandeiro ou um vendedor, aonde eu venho na casa dele para pegar as bênçãos, os milagres, aquilo que eu preciso. Ou que ele é um serviçal que está à minha disposição para atender os meus pedidos e fazer aquilo que eu quero e preciso. Outros acham que Jesus é uma espécie de coach da nova geração e que vem aqui e acha que a igreja é o lugar da motivação, aonde nós viemos tirar palavras motivacionais para podermos ir para cima, para frente, para alcançar objetivos, para poder superar isso e aquilo outro. Outros ainda confundem Jesus com um psicólogo e a igreja como se fosse um grande divã, aonde eu ponho para fora os meus sentimentos, sofrimentos e me sinto um pouco mais aliviado psicologicamente por externar, botar para fora aquilo que estava dentro. Talvez o Senhor Jesus até faça muito dessas coisas na nossa vida, porque de fato Ele nos dá milagres, de fato Ele alivia nossas dores e sofrimentos e nos dá conforto, de fato Ele se preocupa conosco, mas tudo isso ainda não é de fato quem Jesus é. Pedro é quem sabe a resposta, e não foi o homem que revelou a ele, mas o Espírito.
Quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, irmãos e irmãs, é Deus. Essa é a identidade do Senhor, Ele é Deus. Então, num tempo onde parece que Jesus foi um simples homem, um homem da paz e do amor, e foi de fato um homem da paz e do amor, mas Jesus não é nem um hippie. Jesus é Deus que estava lá, o Verbo que estava junto do Pai e que se encarnou, veio no ventre da Virgem Maria. Jesus então é Deus que nos veio salvar. Esse é Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador. Ele veio a este mundo para nos libertar do pecado, do demônio e da morte. Isso que nosso Senhor veio fazer. Abrir para nós as portas do paraíso que estavam fechadas, como nós vemos no vitral lá de trás. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o Senhor colocou 2 anjos e não havia lugar para eles mais. Mas Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar o homem do seu pecado e abrir para ele de novo as portas do céu. Então Jesus é Deus Salvador. A palavra Jesus significa isso: Deus salva. Jesus é o Salvador. É aquele que com um grande preço na cruz, o seu sangue preciosíssimo, me libertou, me deu a vida verdadeira, a vida plena. Então Jesus é o Senhor, é Deus, Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. E então, depois de ouvir o que a população dizia sobre ele, nosso Senhor quer saber dos seus discípulos, aqueles que se diziam íntimos dele, aqueles que estavam no convívio dia após dia. Ele fala: e vós, quem dizeis que eu sou? E como eu já disse, Pedro deu a resposta acertada. Mas Pedro dá essa resposta porque ela vem de dentro. Não foi a carne que te revelou, Simão, foi o Espírito, foi o Pai que te disse. Irmãos e irmãs, na nossa vida, às vezes nós não sabemos quem é o Senhor Jesus, porque nós estamos viciados nas respostas que ouvimos na catequese, que lemos no catecismo, ou que achamos em algum lugar, ou que alguém disse numa pregação emocionante e achamos muito linda. Mas para responder quem é Jesus de verdade, só pode responder quem faz uma experiência autêntica e genuína com Ele. Só quem faz a experiência com Jesus pode dizer quem Ele é. Por isso Pedro responde: ele conheceu o Mestre, o Espírito lhe revelou. Será que nós fizemos e fazemos uma experiência com Cristo? Ou será que estamos na igreja e conhecemos um Jesus do ouvir falar, do ouvir dizer, das historinhas da Bíblia? Jesus não é alguém da historinha, Jesus é Senhor do agora, do presente. Ele é Deus vivo, ressuscitado. Eu preciso fazer a experiência com Ele. E como sei que fiz? Não é simplesmente porque estava num momento de oração forte, que me arrepiei, que chorei, que senti isso ou aquilo. Não. A experiência com Cristo, ela acontece de fato na vida daquele que se converte. O sinal de que eu fiz a experiência com o Senhor é a mudança das minhas atitudes, a mudança dos meus atos, a mudança do meu proceder. Se a partir do momento em que eu faço a experiência com Jesus eu não mudo, eu não fiz. Porque quem faz a experiência com Cristo é nova criatura. Jesus nos impacta. Quando nós o amamos, quando nós deixamos que Ele entre em nossa vida, é impossível ser o mesmo. Então, se eu sou o mesmo, se eu não estou vendo nenhuma mudança, nenhum progresso na minha vida, se eu não busco ser mais paciente, perdoar mais, julgar menos, fazer menos fofoca, falar menos dos outros, criticar menos, se eu não busco me parecer mais com Cristo, é um sinal que a minha experiência com Cristo ainda está na superficialidade, não chegou nas águas profundas do Espírito. Eu preciso fazer a experiência que me muda, que modifica as minhas palavras, que me configura ao Cristo, a Jesus de Nazaré. E como que eu faço isso? Depois que Jesus pergunta e Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus então dá uma sentença a Pedro: Simão,
filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e o poder do inferno jamais, nunca poderá prevalecer sobre ela. Jesus fala assim: Pedro, agora que você entendeu quem eu sou, vai então divulgar a teus irmãos. Agora eu edifico sobre você a minha igreja, porque agora que você sabe quem sou eu, é preciso que o mundo também saiba. Então a igreja é aquela que nos mostra Cristo Jesus. Quando nós nascemos, irmãos e irmãs, Jesus não apareceu para nós, nós não tivemos uma visão, Ele não se materializou na nossa frente. Nós só conhecemos quem é Jesus por causa da igreja. É ela que é a transmissora do Cristo, é ela que nos ensina o caminho, é ela que nos mostra quem é Jesus, porque ela foi edificada sobre Pedro. Cristo a edificou, a construiu, e hoje Pedro é Francisco, que continua guiando a igreja nos caminhos da paz. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja não é algo facultativo na nossa vida. A igreja é necessária para a nossa salvação. É errôneo o pensamento que diz: eu não preciso de igreja, eu vou rezar eu e Deus sozinho. Isso é uma religião egoísta, é uma religião individualista. E aquele que diz igreja não salva, é porque ainda não conheceu a Igreja Católica, porque nela se encontra, diz o Concílio Vaticano II, todos os meios de salvação. Aqui se encontra. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se você pecou, o sacerdote vai te absolver em nome de Cristo. Se você precisa de força, Jesus se dá na Eucaristia para que você seja fortalecido. Se você está doente, o Padre ministrará a sagrada unção para te revitalizar e para que aquelas pessoas que já estão agonizando possam partir em paz. Aqui estão os sacramentos, e sem os sacramentos nós não podemos alçar o voo para o céu. Então a igreja não é uma coisa secundária, a igreja é necessária. Ela é o corpo de Cristo, e Cristo não pode andar sem um corpo, Ele é a cabeça. E uma coisa está unida à outra. Cristo é o noivo e a igreja é a esposa. Nenhum anda sem o outro. Nenhuma mulher quer ver o seu marido andando sozinho, logo envia uma mensagem ou enche de ligação celular. É assim. Cristo é a igreja, é indissolúvel, inseparável. Quem diz eu não quero igreja, está dizendo eu não quero Cristo. Como diz nosso arcebispo Dom Dario: quem não está na barca de Pedro, está numa barca furada. Então nós temos que continuar na barca de Pedro. Nós temos que continuar nessa igreja que nosso Senhor fundou. Ele quis a igreja. Ela não foi uma consequência, Ele quis, para continuar o seu ministério, para continuar o seu processo de salvação. Então esta igreja é que me leva a fazer a experiência com o Senhor. Então não ache que você vai fazer a experiência sozinho. É na comunidade, é com os irmãos, é nos sacramentos que nós podemos sentir, presenciar, experimentar a presença do Cristo vivo e ressuscitado na sua igreja. Então permanecemos nela. Nosso Senhor disse que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E termino, irmãos, lembrando algo muito importante para nós. Esta igreja que nosso Senhor fundou, Ele fundou no alicerce apostólico. Então a doutrina que nós cremos, eu e você, nós, é uma doutrina que nós recebemos dos apóstolos. Porque infelizmente hoje as pessoas, através do relativismo moral da verdade, dizem: olha, estão bagunçando, acham que o evangelho tem que mudar. As pessoas dizem: olha, os tempos são outros, a igreja está ultrapassada, as coisas têm que mudar, a igreja é retrógrada, e eles querem mudar o evangelho. Mas não é o evangelho que deve ser mudado, somos nós que devemos ser mudados pelo evangelho. Pedro sempre nos traz a resposta na sua ousadia. Ele diz, quando Jesus pergunta: olha Pedro, eu sei que a minha palavra é dura, o meu ensinamento é esse, você também não quer partir junto com os outros que estão indo embora? Pedro diz: não, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna.
Meus irmãos e minhas irmãs, talvez a palavra de Cristo seja dura, porque Ele disse: a porta é estreita. Ele diz: quem quer me seguir tem que ter renúncia e tem que tomar a cruz. Mas por mais que seja um caminho de cruz, por mais que o mundo não nos compreenda, por mais que não seja tão fácil como as coisas mundanas e como as ideologias e filosofias modernas, somente o Evangelho de Jesus pode nos dar a vida eterna. O mundo pode nos dar conforto, pode nos dar facilidade, mas só Jesus de Nazaré nos dará a vida eterna, o reino dos céus. A escolha é nossa. O que nós queremos? Para onde queremos seguir? Peçamos a Deus nessa noite que possamos fazer uma experiência com Ele autêntica, e que quando nos perguntarem: quem é esse Jesus que você segue?, não respondamos palavras de efeito, mas possamos responder com intimidade, como quem ama nosso Senhor de verdade, como quem o conhece. Ele é o meu Deus, é o Filho do Deus vivo, e somente Ele é quem tem palavra de vida eterna. Que Deus nos ajude nessa caminhada, para que um dia nós possamos nos encontrar nos céus. A igreja tem essa graça de formar os santos. Muitos já chegaram lá. Ela sabe o caminho, que nós possamos entrar nessa forma, na forma da igreja, para que um dia nós possamos ouvir as doces palavras do Salvador: vinde, benditos de meu Pai, assentai-vos e comei do banquete que vos preparei desde toda a eternidade. Que seja essas palavras a que nós ouçamos no dia que partimos deste mundo e nos encontrarmos com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.